todos, sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. Hoje o assunto do nosso vídeo é sobre oração. A oração que vai funcionar para restaurar o seu casamento. Na verdade, é a oração que vai funcionar para restaurar todas as áreas da sua vida, porque é a oração que funciona, é a oração verdadeira, é a oração que está direcionada segundo a palavra de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como está a sua leitura da palavra de Deus? Como está o seu conhecimento da palavra de Deus? Porque você conhecer a palavra de Deus no processo de restauração do seu casamento será crucial, será de extrema importância para ver a restauração do seu casamento, para ver a sua restauração também. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre a oração, sobre orações que estão alinhadas à palavra de Deus, porque essas orações que são as orações certas, que são as orações verdadeiras. Por que eu digo isso? Porque muitas das vezes, quando a gente ora, os nossos motivos são motivos errados, são motivos egoístas, são motivos, muitas das vezes, que não condizem com a vontade de Deus. Então não tem como Deus atender essas orações, não tem como Deus atender orações com raízes egoístas, com raízes egocêntricas, desejando às vezes o mal. Às vezes a gente nem se dá conta, mas no meio das nossas orações nós desejamos o mal. Às vezes tem aquele sentimento ali de vingança. Então essas orações são orações erradas, são orações que nem passam do teto. E quando você está orando pela vida do seu cônjuge, quando você está orando pela sua vida, quando você está orando pela restauração do seu casamento, essas orações devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Elas devem estar alinhadas com os princípios bíblicos. E hoje eu vou te encorajar a orar a palavra de Deus. E o que é orar a palavra de Deus? É você orar segundo os princípios bíblicos. Eu vou dar um exemplo para você. Você está passando por uma necessidade, você está passando por uma dificuldade e você sabe que tem um versículo ali na Bíblia que fala sobre essa dificuldade que você está enfrentando. Então você vai abrir a sua Bíblia e você vai orar baseada, falando aquele versículo bíblico. No contexto da restauração do casamento, há diversos versículos, que nos encorajam a orar segundo a palavra de Deus, que fala que Deus ele odeia o divórcio ou o repúdio, que está lá em Malaquias. Há diversos versículos que falam que o casamento é um projeto de Deus, que Deus é a favor da família, do casamento. Você vai pegar esses versículos e você vai orar, você vai falar esses versículos nas suas orações. Eu já tive uma experiência muito positiva fazendo esse tipo de oração. Eu já tive várias experiências que Deus me respondeu orando a palavra de Deus. E uma delas, eu era solteira, tem mais de 10 anos, e eu estava orando no meu quarto e a resposta veio que meio que de imediato, Não demorou nem 24 horas, não demorou acho que nem 2 horas. A resposta veio de imediato. E é importante você orar com fé, Você vai pegar o versículo, você vai abrir a sua Bíblia, e quando você estiver orando, você vai falar: Senhor, tua palavra fala isso, eu reivindico, eu tomo posse da tua palavra é verdade, eu profetizo sobre a vida do meu marido, Tem versículos ali que fala que a esposa santifica o marido, tá lá em 1 Coríntios 7, se eu não me engano, 1 Coríntios 7,14, que fala que a esposa santifica o marido, que o marido santifica a esposa. Deus não se agrada do repúdio, do divórcio. O que Deus uniu, o homem não separa, tá lá em Mateus 19. Há diversos versículos que você pode pegar, contextualizar e direcionar para o que você está passando, para a sua necessidade, para a sua dificuldade. Também há versículos que falam sobre fé. Se você está precisando de fé, há versículos que falam ali sobre fé, que falam sobre... Se você está precisando de fé, há versículos também que falam sobre fé. Pega os evangelhos, gente. Os evangelhos falam muito sobre fé, Jesus, ele encoraja o povo a ter fé, Ele diz que nós devemos, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Eu acredito que você tem fé nesse processo, Então você fala: Senhor, eu tomo posse dessa palavra, eu tenho fé que meu marido será liberto, eu tenho fé que a minha esposa será liberta.
Eu tenho fé que o meu casamento será restaurado. A tua palavra fala isso acerca da fé. E o meu coração está cheio de fé. E você vai tomando posse desses versículos. Ao invés de você ficar se contaminando com o que o fulano falou sobre o seu marido, sobre a sua esposa, uma fofoca ali sobre o seu cônjuge que está lá fora, né? O que ele falou para a OM, quais os planos que ele está tendo, ou ficar se movendo por líderes, ou às vezes pastores que pregam contra a restauração, né? Hoje em dia meio que está na moda, às vezes a pessoa tá ali no Instagram, vê um falando uma coisa, aí meio que te desanima. Ao invés de você se mover por essas palavras, né, que não vai te levar a lugar algum, você vai se mover pela palavra de Deus e você vai orar. Você vai se encher da palavra de Deus e você vai orar a palavra de Deus. Você vai colocar os versículos bíblicos no meio das suas orações. Em Marcos 11:24, gente, esse versículo vai ser um versículo ótimo para você orar. Em Marcos 11:24 fala tudo que aquilo que você pedir, se você crer, você terá a resposta de Deus, né? Fala assim, gente: portanto eu vos digo, tudo que pedirdes em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis, né? Ou seja, se você crer, se você está pedindo aquilo nas suas orações e você crer, você vai receber. Se as suas orações são orações, né, gente, que não contrariam, isso aqui é muito importante, são orações que não contrariam a vontade de Deus, que não contrariam os princípios de Deus, você ora, né? Você vai orar pela sua família, pelo seu marido e vai aplicar esse versículo. Gente, ora todos os dias, é muito importante. Eu já fiz isso. Todas as minhas orações, eu orava as minhas orações normais, com as minhas palavras, eu sempre aplicava os versículos bíblicos, eu sempre trazia, eu sempre verbalizava. É importante você também orar em voz alta, caso seja possível, né? Eu sempre verbalizava ali, no meio das minhas orações, os versículos bíblicos. Eu tinha os versículos marcados, ou às vezes eu pegava o meu caderno e eu anotava os versículos que eu tinha mais necessidade naquele momento e eu orava em cima daqueles versículos. Eu abria meu caderno e falava: Senhor, tua palavra fala isso. Eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a vida do meu marido. E eu fazia isso sempre. Até hoje eu faço isso, né? Eu tô falando que eu fazia porque, assim, era mais no meu deserto, né? Porque eu tinha meus cadernos, eu anotava os versículos, eu anotava as minhas orações. Gente, meu deserto eu fazia de tudo um pouco, né? Eu tinha ali meus caderninhos de devocional, os meus cadernos de oração, de guerra, de pensamentos. Então era muito comum eu ter essas práticas. E eu encorajo você a fazer isso. Eu encorajo você a orar assim pelo seu marido, pela sua esposa, por seu casamento. Então, quando você se deparar com desânimo, quando você se deparar com uma situação que vai te desanimar, que vai te deixar para baixo, ao invés, eu sei que no primeiro momento você vai ficar desanimado, isso é humano, mas não alimente esse desânimo. Então você vai comece a decorar versículos bíblicos para que na hora do desânimo você ore, você fala com Deus, você fala: Senhor, mas a tua palavra fala isso, eu tomo posse do que a tua palavra fala, eu já profetizo sobre a minha vida. Vai chamando a existência, né? Vai chamando a existência aquilo que ainda não existe, mas é promessa de Deus para você através da palavra dele, tá bom, gente? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha esse vídeo importante, passe para uma pessoa, compartilhe, deixe seu like, comente. Caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, você se inscreva. Até a próxima, um beijo e tchau!